Olá, eu sou Marcos Ferreira, produtor executivo do projeto Estela do Patrocínio nas Ruas, que ao longo da execução a gente nomeou de Falatório na Rua. É uma ação da Lei Paulo Gustavo de intervenção urbana. A gente fez lambe-lambes. Então, como contrapartida, a gente realizou uma série de oficinas, quatro especificamente, né, em todos eles relacionados com a história da Estela do Patrocínio e com áreas em que os cartazes foram colados. Eles foram realizados no, no Instituto de Psiquiatria, no Teatro de Arena, na Praia Vermelha, na revista Traços, que fica em Botafogo e emprega moradores em situação de vulnerabilidade, e no Instituto Niles da Silveira, no Espaço Travessia. Então a gente tem, além disso, a gente tem também uma ação que aconteceu no Complexo do Alemão, na Clínica da Família Zilda Ardes. Então foram 4 ações que a gente realizou. Esse vídeo está mostrando um pouquinho de como foram essas ações envolvendo vídeos e fotos. Bem, o primeiro aspecto da realização que é importante ressaltar é a própria colagem dos lambe-lambes. A gente produziu 10 obras de lambe-lambe diferentes e elas foram coladas em 2 levas. Uma primeira, e aí depois, cerca de 30 dias depois, a gente fez uma segunda colagem, mais ou menos nas mesmas áreas, que a maioria já tinha sido ou arrancado ou sobreposto por outro lambe-lambe. Então a gente fez essa colagem e fez colagem também de cartazes A3 e A4 pela cidade como um todo, em áreas públicas como um todo. Então esse processo de colagem se concentrou em Botafogo, como era a proposta, e por conta da relação do bairro com a Estela do Patrocínio, ao lugar onde ela foi capturada, né? Inclusive ali perto da praia de Botafogo foi onde a gente concentrou a maior parte dos lambe-lambes. E também eles foram espalhados também, né, em lugares comerciais, educacionais, culturais da região de Botafogo. Então bares, teatros, museus. A gente fez uma série de locais de colagem, além dos cartazes urbanos em si. Então isso se deu com muito sucesso. Depois de um tempo, naturalmente, os lambe-lambes foram cobertos novamente, mas essa era a proposta de intervenção ali naquele caso. Uma segunda ação, que aconteceu pouco depois da primeira colagem dos lambe-lambes, foi a realização de uma oficina no Teatro de Arena da UFRJ, junto ao pessoal do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. E, bem, além da proximidade com a região em si, que a gente estava colando, né, Botafogo e tudo mais, essa ação ela tem 2 relações diretas com a temática, né? Claro, a questão da psiquiatria em si e psicologia, né? É um assunto diretamente relacionado com a questão da Estela do Patrocínio, que foi presa e condenada a uma espécie de prisão perpétua até a sua morte como indigente no
na colônia Juliano Mourão. E além disso, ali também tem o Pinel, né? O Instituto de Psiquiatria do Pinel, que tem um engajamento na questão antimanicomial e abriga o público que atende ali. Então, essa ação foi importante ali, teve a participação majoritariamente de estudantes que fizeram primeiro uma discussão, depois uma colagem pelo campus, né, pelas áreas, pelo DCE, por exemplo, pelas instituições murais em geral. Então isso aconteceu ali pela área de dentro do campus da UFRJ, da Praia Vermelha, e na área externa ali também, na área urbana e próxima ali do Pinel, do Instituto de Psiquiatria, dos CAPs ali da região. Então essa ação foi importante, tanto do lado acadêmico quanto do lado da comunidade e da luta antimanicomial como um todo. Uma outra ação importante foi a oficina realizada na Clínica da Família Zilda Arnes, no Complexo do Alemão. Embora não seja próximo da região onde foram realizadas as intervenções, é uma região periférica, a gente achou importante realizar essa ação ali. Foi um convite recebido pela Vitória Pascoal, que é uma das produtoras do projeto, né? E aconteceu em maio. Em maio é considerado o mês da luta antimanicomial. Então ela foi convidada por esse motivo ali para fazer uma oficina no Complexo do Alemão, basicamente com mulheres ali. Elas fizeram uma espécie de zine, colagem. Ali não poderia ser, por uma regra da instituição, não poderiam ser colados cartazes, né? Então elas fizeram zines, colaram cartazes em banners, né? Coisas móveis, e até como um ato de resistência a essa política da instituição. Então foi muito proveitoso e muito importante para marcar o pé do projeto em uma área um pouco mais periférica, que é o Complexo do Alemão. Outra ação muito importante para o projeto foi a realização da mesma oficina no Instituto Nise da Silveira.
do espaço Travessias dentro do Instituto Nilo da Silveira. E aí a relação é muito clara, né, com a história da Estela, na região onde ela esteve internada e enclausurada por praticamente toda a sua vida adulta. E, e ali também é um palco do movimento também antimanicomial. A própria colônia Juliano Mourão foi sendo desabilitada, desfeita, né? E abrigando cada vez mais os CAPs, que são áreas de socialização. Muitos ex-internos ainda moram por lá. E existe toda essa ação cultural. Existe o Museu Bispo do Rosário, Imagens do Inconsciente, existe uma série de ações culturais ali na região. Então a realização dessa ação do Instituto Nilo da Silveira foi essencial para o projeto como um todo, né? Uma forma de marcar a presença da Estela de uma forma um pouco mais positiva ali naquele espaço. Por fim, foi realizada uma ação também muito importante, também em Botafogo, junto com a revista Traços. E aí a relação com a história da Estela também é bem direta, porque a revista Traços é uma revista, é um projeto social que oferece revistas para que moradores de rua ou em situação de vulnerabilidade eles possam vender essa revista em Botafogo. Então a revista tem temas culturais gerais, mas os vendedores são esses moradores em situação exposta, né? E muito próximo da situação da Estela, né? A Estela não chegou a ser uma pessoa nesse estágio, mas ela foi presa como tal, né? Ela foi capturada pela polícia em Botafogo como uma espécie de indigente, como vadiagem ou como algo do tipo, sem nenhum diagnóstico preciso, e enviada para a colônia Juliano Mourão. Então foi importante, e muito da estética também que a gente adotou do projeto foi também para haver alguma identificação do projeto com os moradores de rua, com os moradores em situação de vulnerabilidade. Então essa ação foi um marco importante de aproximação.
fim, é importante ressaltar também o papel do site que foi desenvolvido. Cada Lambe Lambe tinha um QR Code que aponta para o site. No site a gente tem um texto curatorial da Sara Ramos, que é a curadora do projeto, que explica um pouco do conceito tanto da frase que foi selecionada da Estela, quanto a estética em si adotada ali para o cartaz como um todo. Então são 10 cartazes, 10 textos curatoriais, e também, quando possível, a gente associou e disponibilizou o áudio original do trecho em que ela fala, a fala que está no Lambe Lambe. Algumas, se não me engano, duas frases, elas não têm registro fonográfico, elas foram anotadas à mão por uma pesquisadora, então a gente não tem esse áudio. Mas os outros a gente tem. E também é possível baixar o cartaz para você imprimir na sua casa, gratuitamente, se você quiser. E também todas as ferramentas de acessibilidade, né? Audiodescrição e Libras como um todo, elas estão presentes no site. E o site permite uma permanência, uma continuidade maior do projeto como um todo, menos efêmero do que os lambe-lambes que ficam na rua, que estão sujeitos à chuva, pessoas arrancarem, colar cartazes por cima. O site está presente, vai ficar presente por pelo menos um ano online. Como conclusão, a gente ficou muito satisfeito com a realização desse projeto, com a oportunidade de realizar esse tipo de intervenção urbana com um tema tão sensível para a sociedade como um todo, especialmente para a comunidade de Botafogo, que até hoje em dia ainda você encontra várias estelas ali por Botafogo, né? Pessoas em situação de vulnerabilidade, com problemas psíquicos, problemas mentais, problemas de dependência química, como um todo. Não era o caso da Estela, mas nos outros casos você pode aplicar. E pessoas que provavelmente teriam um futuro muito parecido com a Estela se vivessem na época dela. Provavelmente seriam encarcerados, seriam tirados da liberdade sem qualquer tipo de julgamento, sem qualquer tipo de diagnóstico, como foi o caso da Estela, e presa até a morte, né? E enterrada como indigente, enterrada numa vala comum, sem identificação dos parentes, dos familiares como um todo. Então foi muito importante realizar essa obra, reviver a memória de Estela, trazer ela não gostava de ser chamada de poeta, mas a gente pode chamar de a poesia da sua obra, e levantar de novo a bandeira da luta antimanicomial, da socialização das pessoas em estado de vulnerabilidade e com problemas psíquicos como um todo. Então a gente acredita que contribuiu para a cultura do estado do Rio de Janeiro, e especificamente para a região de Botafogo.